A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui, de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, para que assim como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, sendo verdadeiros adoradores, buscando o Pai em Espírito e em verdade e em qualquer lugar. Pois lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. Por esse motivo, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Pois lembrando que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se de se tornar membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo, dependendo da rede social em que estiver nos acompanhando, e deixando nos comentários dizendo: eu sou membro da igreja virtual Igrejas Benditas e sou o rebanho bendito de número, e coloca o número de 1 a 12, do qual você escolheu fazer parte. Pois lembrando que além de estar recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas durante as lives de segunda a sexta com orações, você estará continuando a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Lembrando sempre também a todos vocês que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários, e a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois como o Senhor Jesus afirmou, aquele que não junta, espalha, e o reino dividido não prospera. E nós estamos aqui para verdadeiramente cumprir as Escrituras Sagradas. Essa passagem que eu falei em Mateus capítulo 12. E lembrando que aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais têm prioridade na hora das contratações. E eu estarei dando início às orações para darmos início às ministrações nesta madrugada, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu não faço live durante o dia, abençoado, porque nós temos outras igrejas virtuais que fazem lives durante o dia. O meu horário é o da noite e da madrugada. Na noite, no @MillerOfertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. E aqui da madrugada, no @Igrejas Benditas, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. E temos a nossa igreja virtual de manhã, @a Igreja 70 Santos, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, às 6 horas e 48 minutos da manhã, e na parte da tarde, a partir das 4 horas e 48 minutos, 12 minutos antes das 5 horas da tarde, @AIG 1318 37300, pois nós estamos trabalhando em todas as estações
do dia, para mais honra e glória do nosso Deus, levando a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça a toda criatura. E vamos à ministração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. E que haja as diversidades de poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, cobrindo todas as portas, portais e janelas do corpo, alma e espírito de cada um dos benditos que estão buscando ao Senhor nesta madrugada para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estaremos respondendo todos a um. Eita, glória, glória, não sei, acho que eu li vários comentários ao mesmo tempo e a minha mente tentou responder todos ao mesmo tempo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que perguntas serão no final da live, de 1h12 até 1h24 da madrugada. Até lá estaremos focando em orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus. Perguntas como porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. E hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Mas por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirma que ele é o nosso único, bom e verdadeiro pastor. E bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Salmo 118, versículo 26, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E em Mateus 25, do 31 a 46, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 1. E em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus sempre enviou de 2 em 2 para fazerem a obra. E, como o Senhor Jesus afirmou, é necessário nós estarmos todos juntos, pois onde 2 estiverem reunidos em nome dele, lá ele estará presente. E onde a palavra dele também é ministrada, lá ele estará presente. Então, independente de onde você estiver, ao vivo, nos acompanhando neste momento, Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. E o Senhor habita dentro daqueles que o amam. E vamos dar início aos sorteios dos benditos nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte de um dos rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. São os primeiros a receberem um livro e um capítulo para as suas meditações. Não se esqueçam de nos seguir ou se inscrever para continuarem a receber orações mesmo após o término dessa live, pois aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais continuam a receber orações, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês todas as madrugadas. Sim, também estamos nessa rede social aí que você mencionou, abençoado, @Igrejas Benditas em todas elas. E o primeiro livro é o livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos. Livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos. É o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Apocalipse, capítulo 3. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Livro de Apocalipse, capítulo 3.
e para o rebanho bendito par de número 2, livro de Apocalipse, capítulo 4, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, pois estamos aqui sempre ao vivo, de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, levando a palavra do Senhor ao coração de todos vocês em um só Espírito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para que a palavra do Senhor seja sempre prioridade em nossas vidas, para que tragamos sempre a presença do Senhor para cada um de nós, aonde nós estivermos. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante a live, elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 9 é a primeira que estará sendo ministrada nesta madrugada. E vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da Tua Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as Tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a Tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, curando, renovando e restaurando os corpos, almas, espíritos e corações dos benditos amigos e fiéis ao Senhor que estão buscando em espírito e em verdade. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia na Bíblia Sagrada, eu estarei lendo sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado perfeitas as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 3 do livro de Apocalipse tem muita mensagem a ser importante, pois aqui já começa com a numerologia da Bíblia Sagrada, porque numerologia, gente, é o estudo, o significado por trás de cada um número. E no caso 7, aqui que nós vemos que o Senhor é o Senhor dos 7 Espíritos de Deus
e das 7 estrelas. E aqui também deixa bem claro, conheça as tuas obras, porque Mateus 16, 24 a 27, ele vai recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. Então, com isso, obviamente, ele conhece as nossas obras. Mas aqui ele fala um ressalto à igreja, que tens nome de que vives e estás morto. E ele continua, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado perfeitas as tuas obras na presença do meu Deus. Então aqui nós vemos que por mais que falassem do nome de Deus, não viviam a essência da palavra do Senhor em suas vidas. E com isso, a vida não estava sendo manifestada dentro deles. Tinham nome de que vivem, tinham nome que eram seguidores do Senhor Jesus, do Evangelho do Senhor Jesus, mas não eram praticantes, não exerciam a palavra em espírito e verdade, não eram perfeitos em suas obras, como o próprio Senhor mesmo alertou, porque não tenho achado perfeitas as tuas obras. Então devemos tomar muito cuidado que essa falsa doutrina de santidade, falsa aparência de humildade e simplicidade, de que perfeito é só Jesus, não existe ninguém perfeito, Deus sabe da vontade do meu coração, Ele sabe que Ele te entregou um jugo e um fardo, leve e suave, mas que não pode ficar parado. Ele conhece e entrega a cada um segundo a sua capacidade. Tanto é que aqui nos versículos 4 em diante, o Senhor deixa bem claro que houveram alguns que mesmo em meio àquela imundícia, não se contaminaram. E esses são dignos de andar com Ele com vestes brancas. Então é esse o maior galardão que devemos buscar, de verdadeiramente podermos ser dignos de estar na presença do nosso Senhor, porque no agora nós não nos omitimos e verdadeiramente executamos a sua vontade, praticamos a sua justiça em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Pois aqui no versículo 3 o Senhor deixa bem claro, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O povo hoje fica tão preocupado em saber como ou quando ele vai vir, nos sinais que acontecem, que predizem a vida dele, porque não se preocupam, e independente de como ou quando ele vier, eles te encontrem em santidade e em santificação, com as suas lanternas cheias de azeite. Então busquem não só ouvir, mas praticar, porque foi esse que o Senhor Jesus chamou de prudente e afirmou que se edifica sobre a rocha, aquele que não só ouve a sua palavra, mas a coloca em prática. E nós temos aí as nossas mais de 50 denúncias com prêmios em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão fazendo o correto e o verdadeiro, que é para que vocês examinem as obras e os frutos, porque é pelas obras e os frutos que você conhece a árvore. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, João capítulo 7. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam de aumentar a sua fé, pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um caminho, um instrumento do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para que aonde for que vocês estiverem, vocês possam buscar a presença do Senhor em suas vidas em um só Espírito. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui, sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus.
Vamos ao sorteio do livro de 1 Coríntios para mais honra e glória nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, ver qual capítulo o Espírito Santo, nosso Senhor Deus, deseja para a nossa meditação nesta madrugada. 1 Coríntios capítulo 12. Livro de 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, 1 Coríntios capítulo 12. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de 1 Coríntios capítulo 13, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos dar início aqui ao sorteio das orações. Lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 1. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir, pois aqueles que são inscritos ou seguidores continuam a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade, benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo fortalecendo e restaurando cada uma dessas vidas juntas conosco em um só Espírito, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta de seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos dar início à ministração no livro de 1 Coríntios capítulo 12 do versículo 1 Coríntios capítulo 12 do versículo 21 ao versículo 27. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Glórias, aleluia, ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 12 do livro de 1 Coríntios, é bom nós ressaltarmos um detalhe muito importante, que é que as cartas eram direcionadas aos líderes para que eles repassassem ao povo, aos seguidores da palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui nós vemos as diversidades de ministérios, pois cada um ministério é um membro do corpo do Senhor Jesus Cristo. E aqui deixa claro que todos eles têm a sua utilidade. Um tem maior honra, um tem maior cuidado, mas todos eles são necessários. Por isso que nós afirmamos que as nossas igrejas virtuais estamos até oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que as nossas igrejas virtuais não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, e até mesmo que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, deixando claro, não é por incompetência das igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, porque hoje nós temos acesso a mais recursos e condições, a mais facilidades, como a internet. Eles usavam cartas que demoravam meses. Nós agora, em menos de um minuto, podemos fazer a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, e com isso seremos muito mais cobrados, e devemos as nossas obras ter ainda mais perfeição, porque temos ainda mais facilidade para executarmos elas atualmente.
E aqui o Senhor deixa bem, mas nós também sempre deixamos bem claro que não tiramos a utilidade do tempo físico, diversidade de ministérios. Cada um precisa estar junto, interagindo, suprindo a necessidade do outro, porque o templo físico tem que fornecer os 4 alimentos: alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus, o Cristo. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, e nós verdadeiramente trazermos a presença do Senhor aonde quer que nós estivermos. É importante confirmarmos a sua palavra, confessarmos o seu nome através de atitudes e não somente por palavras. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Livro de 1 Timóteo, que contém 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, que contém 6 capítulos. É o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Sejam mais uma vez muitíssimo bem-vindos para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração do livro de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7. 1 Timóteo, capítulo 4. E para o rebanho bendito par de número 8. 1 Timóteo, capítulo 5. Lembrando, respondendo a pergunta do abençoado e dando um anúncio a todos vocês. Lembrando a todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, que são as Escrituras Sagradas. Números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. E também cores, que é o que explica as cores de fundo do nosso cenário e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E nós só nos é permitido trabalhar com essas 3 funções porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem essas 2 autoridades espirituais. Por isso nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Tudo para a mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque se examinar as Escrituras Sagradas corretamente, sempre em todas as atividades referentes a exercer, a trabalhar na santidade do nosso Senhor Deus, sempre foram reservadas vestes exclusivas para serem utilizadas. Não eram as vestes que usavam comumente no dia a dia. Então é necessário sempre examinar para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Não tenho nenhuma religião, não temos nenhuma religião e nem ensinamos nenhuma religião. Basta você pesquisar a etimologia da palavra religião. Não existe essa palavra no hebraico nem no grego, que são os 2 idiomas escritos nas Escrituras Sagradas. E o Senhor Jesus deixou bem claro, não podemos acrescentar e nem omitir nada, porque aquele que crê nele, como diz as Escrituras, João 7:38 e Apocalipse 22, versículos 18 e 19. E esse termo religião mudou seu significado 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus. E nós verdadeiramente não acrescentamos e não omitimos nada no Evangelho do Senhor nosso Deus. Vamos ao livro de A Oração de número 12. A oração de número 12 é a próxima a ser ministrada. Vocês podem ter mais informações pesquisando aí na internet etimologia da palavra religião. Etimologia da palavra religião. E vocês vão ter mais informações do porquê que nós não temos nenhuma religião. E o Senhor Jesus não trouxe nenhuma religião ao mundo. E vamos à ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que eles sejam cobertos e revestidos com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém.
Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Minha crença correta não é o cristianismo protestante, porque cristianismo também é uma religião. Eu sou seguidora e praticante da palavra, do evangelho e da justiça do Senhor Jesus Cristo e creio no Senhor Deus da Bíblia Sagrada, como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E vamos à ministração no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 14. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 4 do livro de 1 Timóteo, vemos as exortações do apóstolo Paulo, um verdadeiro líder do Senhor Jesus, do ministério do Senhor Jesus Cristo, ensinando ao seu discípulo desde a sua juventude a não abandonar os caminhos do Senhor, a não deixar de verdadeiramente exercer a sua função, o seu chamado, em espírito e em verdade, independendo do que ocorresse no mundo, tivesse um foco, um objetivo, fixado na esperança, na última esperança do Senhor Deus para conosco, as Escrituras Sagradas, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, e assim exortando os outros, se tornando exemplo, padrão, ou seja, através das suas obras, porque você não se torna exemplo só por falar, você se torna exemplo no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas instruções, e verdadeiramente você está vivendo a palavra e o evangelho do Senhor Jesus, aonde quer que você estiver. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração do livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Isaías, que contém 66 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Não, abençoado, o cristianismo não é tudo isso que eu falei, mas eu vou ter tempo de 1h12 até 1h24 da madrugada para dissertar mais um pouco sobre esse tema, porque aqui é uma igreja que é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. Mas nós reservamos 12 minutos no final dessa live para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. E no @mileofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. É onde nós estamos durante toda a live interagindo com todos vocês, abordando polêmicas e debates necessários para a edificação de todos nós, aqueles que verdadeiramente são ou querem se tornar igrejas vivas do Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração do livro de Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 8, rebanho bendito ímpar de número 5, Isaías, capítulo 48, e para o rebanho bendito par de número 6, Isaías, capítulo 49, para a sua meditação. E as denúncias que eu digo, você vai encontrar uma playlist no canal @mileofertadim. Nessa rede social, você vai encontrar... Deixa eu falar devagar. Nessa rede social, você vai encontrar na descrição dessa live o link para o meu canal, @mileofertadim. E lá você vai encontrar uma playlist com as nossas mais de 50 denúncias. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso.
E são denúncias que nós estamos fazendo sobre atividades, condutas e comportamentos que as pessoas que dizem falar do Deus da Bíblia Sagrada estão exercendo atualmente, estão sendo contrários às leis, mandamentos, estatutos do próprio Senhor Deus, do qual eles dizem servir. E vamos aqui ao livro A Oração a Ser Ministrada, oração de número 7. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora as tuas poderosas e gloriosas renovações e restaurações, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, e sejam revestidas com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. E é o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Isaías, capítulo 48, no versículo 8 ao versículo 14. Tu nem as ouviste, nem as conhecestes, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 48 do livro de Isaías, vemos aqui as consequências da dureza do coração do povo e a importância que há em verdadeiramente buscarmos atender a voz do Senhor, ouvir a sua repreensão. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, palavra do Senhor Jesus: eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo, que é para que se convertam. Então venhamos a se arrepender, a se converter e não se convencer, pois aqueles que são convertidos são aqueles que verdadeiramente que pegaram a sua cruz, renunciaram ao seu próprio eu e tomam a sua cruz cada dia e seguem a palavra do Senhor, o Evangelho, as Escrituras Sagradas e adoram em espírito e verdade ao Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho bendito ímpar, de número 11, e rebanho bendito par, de número 12. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos ao livro a ser ministrado, o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, livro de Obadias, que contém um único capítulo. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para a meditação dos rebanhos benditos ímpar e par, de número 11 e de número 12. Livro de Obadias, capítulo 1 e único. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 8 é a próxima que estará sendo ministrada, tudo para mais honra e glória, nosso Deus Todo-Poderoso. No final da live vou responder essa sua pergunta abençoada. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial,
Eu peço ao Senhor que age agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, cobrindo, guardando e revestindo todas as portas, portais e janelas dos corpos, almas, espíritos e corações, de que todos que estão verdadeiramente adorando ao Senhor em espírito e em verdade, e fazendo a sua verdadeira obra, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Obadias, capítulo 1 e único, do versículo 15 ao versículo 21. Na verdade, se for a última vez ministrado, vou ler do versículo 8 ao versículo 14. Obadias, capítulo 1 e único, do versículo 8 ao versículo 14. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 único do livro de Obadias é muito importante para a gente ver mais uma vez todos os livros testificando em uma mesma coisa, em nós verdadeiramente nos ajuntarmos para obedecer ao Senhor nosso Deus. Parar com essa história de irmão brigando contra irmão. É um absurdo quando eu vejo um grande líder religioso incentivando, oprimindo outras pessoas que estão também falando o evangelho do Senhor Jesus. Então devemos ter uma diferença. Saber repreender atitudes erradas, isso é dever de um irmão, é obrigação dos irmãos em Cristo Senhor Jesus. Mas agora você usar dos seus recursos que o Senhor Deus te concedeu para você poder oprimir a um outro irmão, isso aí é um absurdo. Então devemos tomar sempre muito cuidado com a doutrina religiosa que o seu segmento de fé e igreja anda te ensinando. Porque, como foi ministrado em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, a diversidade de ministérios, todos são necessários. Um examinando o outro, um ajudando o outro, um exortando o outro, um suprindo a necessidade do outro. Não um atacando o outro, não. Salmos capítulo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então devemos verdadeiramente nos ajuntar em espírito e em verdade, para que o Senhor sobressaia em nossas vidas, através das nossas atitudes. E o próximo rebanho bendito ímpar, de número 9, e o rebanho bendito par, de número 10. Escolha também o número de 1 a 7, que daqui a pouco você estará recebendo mais um livro e mais um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos vocês mais uma vez. Lembrando a todos vocês que, o livro de Atos contém 28 capítulos. Lembrando a todos vocês que nós estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco.
leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, e você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta abrir o perfil e na aba seguindo, no @milaofertadim, ou em nossa outra igreja virtual, @as_semovelhas, e você vai encontrar um vídeo fixado com as informações necessárias no perfil. Lembrando que se não deu tempo de anotar as bases da Bíblia Sagrada, para você conferir antes de ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, em outra rede social, @Igrejas Benditas, essa live vai ficar salva, em que você vai poder voltar, pausar e anotar todas as bases da Bíblia Sagrada para estar examinando. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao livro de Atos, ver qual capítulo do livro de Atos é o próximo que estará sendo ministrado nesta madrugada para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Atos, capítulo 19. Atos, capítulo de... Eita, glória, abri certinho. Atos, capítulo 19, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9. Livro de Atos, capítulo 19. E para o rebanho bendito par de número 10. Livro de Atos, capítulo 20, para a sua meditação. Vamos ao próximo livro a oração a ser ministrado nesta madrugada. Oração de número 10. Tudo para a honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor. Eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão buscando nesta madrugada junto conosco. Que eles venham ser revestidos, curados e guardados com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo. E que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento. E possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de Atos, capítulo 19, do versículo 14 ao versículo 20. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheça Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Glórias, aleluia, ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 19 do livro de Atos é muito forte por vários motivos. Entre eles, nós vemos aqui os 7 irmãos que, por mais que tinham uma descendência ali, eram filhos de um sacerdote, eles mesmos não tinham a autoridade necessária. E o líder deles, verdadeiramente, não era o apóstolo Paulo. Porque se eles fossem discípulos de Paulo, eles teriam autoridade para usar o nome do Jesus que Paulo pregava.
Mas agora, por esse motivo, o demônio foi lá e empeitou, porque o seu líder precisa ser reconhecido pelas potestades espirituais. Não importa que seu líder seja reconhecido pelo ser humano. Se aquele que é espiritual não reconhece o seu líder, de nada vale. Então devemos examinar com muita atenção o histórico do apóstolo Paulo. Por que ele era reconhecido? Porque os espíritos malignos reconheciam Paulo, assim como reconheciam o Senhor Jesus. Porque Paulo não só falou do Evangelho, Paulo viveu o Evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, em espírito e em verdade. E aqui nós vemos mais uma vez como, através dos seus discípulos, a palavra do Senhor, através dos seus filhos, o nome do Senhor era ainda mais exaltado, ainda mais engrandecido. Tome muito cuidado com essa falsa aparência de simplicidade, que Jesus cresça e eu diminua. Lembre-se, o propósito de João Batista era preparar o caminho do Senhor Jesus, para que ele viesse ser exaltado e mais glorificado. Agora, o nosso propósito aqui nessa terra é verdadeiramente, através de nós, das nossas obras, dos nossos frutos, gloriarmos ao nome do nosso Senhor. Não vem essa de que você cresça e ele diminua. Só se for o seu ego diminuir, o seu eu diminuir, isso aí sim. Agora, você se fingir de miserável, de pobre, de coitado, não vai ajudar a verdadeiramente a palavra do Senhor ser exaltado. Se posicione como filho do Rei da Glória, em espírito e em verdade. Vamos ao último livro a ser ministrado nesta madrugada. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7 para que você esteja recebendo mais um livro e mais um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E se inscrevam para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos, será uma meditação para todos nós nesta madrugada. E o livro de Neemias, capítulo 5. Neemias capítulo 5 é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor, nosso Deus, curtindo, comentando, compartilhando, convidando outras vidas que precisam e necessitam de receberem a palavra do Senhor, a essência do Evangelho do Senhor Jesus, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Também se inscrevam no outro canal, @MillerOfertaDin, que eu estou lá de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, interagindo com todos vocês, tirando as suas dúvidas, tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, de segunda a sexta. Vamos na ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 3, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, derrubando e destruindo todo o mal, toda obra do mal, tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor, nem a tua palavra, nem o teu santo, o Espírito Santo de verdade. Sejam destruídos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e o Senhor venha a ser ainda mais exaltado através desta tua igreja virtual, através desta tua verdadeira obra, verdadeira palavra, verdadeiro evangelho, que está sendo ministrado agora e alcançando vidas em todas as regiões. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor, Deus poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Como a produção bem lembrou, daqui a pouquinho estaremos respondendo a todos vocês. De 1h12 até 1h24 da madrugada. Vamos à ministração do livro de Neemias, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 17. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas.
e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituí-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão, devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho. Além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui nesse capítulo 5 do livro de Neemias, testifica o que eu mencionei aqui ainda há pouco para vocês. O Filho do Senhor Deus sendo exaltado e não indo sozinho, exaltando o nome do Senhor através das suas obras, ajudando os seus irmãos, aqueles que verdadeiramente estavam ali firmes na presença do Senhor nosso Deus. Aqui também vemos a interação com a política, se tornando um governador e usando do poder, da autoridade concedida pelo próprio Senhor Deus ao político para fazer o bem, para executar a obra, para exercer a justiça do Senhor na vida do seu próximo. Vemos aqui mais uma vez a interação com o dinheiro, com o comércio. Então vemos verdadeiramente a palavra do Senhor, como ela é viva, vida, vivifica, é espírito e espada, e é presente em nossas vidas até os dias de hoje. Pois lá em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus foi claro: o reino dos céus é semelhante a um reino de comerciantes, não de mercadorias. O comerciante interage, o comerciante busca, o comerciante ajunta, o comerciante verdadeiramente busca exercer a palavra do Senhor, busca colocar a presença do Senhor em sua vida em todas as áreas e setores, ou aquele comerciante que é segundo a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça. Então sejam todos vocês muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que daqui a pouco eu estarei dando a oportunidade para todos vocês interagirem, tirarem as suas dúvidas. Vão escolhendo aí o seu número de 1 a 7 para você receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Mas antes, eu estarei apresentando a todos vocês uma de nossas mais novas denúncias. Examine com atenção essa denúncia de número 64, dentre as mais de 60 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras. TV, rádio, telefone, computador, jogos, aplicativos e cinema. Esses 7 sistemas de entretenimento agem como os líderes espirituais na vida das pessoas. E atenção com a internet e os discípulos dela, pois eles fazem seguidores fiéis aos frutos que esses 7 sistemas produzem. Tenha atenção com cada um deles, porque eles recebem as suas ofertas voluntárias, ofertas alçadas e os seus dízimos. Para eles permanecerem vivos, você dá ou paga a eles com o seu tempo, comentando, indicando, ensinando ou sendo visto com eles, e também entregando dinheiro ou dando dinheiro ou pagando, comprando, alugando ou com contratos para ter um sinal ou som ou imagem, ou ingressos para ver ou participar ou assistindo às propagandas. Ao todo, são 16 atividades ou atitudes que você proporciona a eles. E atenção com 7 sistemas que citamos. E atenção, esses 7 sistemas que citamos no início da denúncia utilizam do mesmo processo das 7 igrejas dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, e também aos das igrejas nos dias atuais, em que não são pecado e tem tudo para nos trazer muitas bênçãos. Mas, se não houver um domínio próprio e fundamento de santidade na Bíblia Sagrada, podem vir a trazer pragas e maldições para você e sua família também. E lembrando que todos esses sistemas são pagos de alguma forma, e na falta de pagamentos, ofertas e dízimos, todos os sinais e serviços caem ou são cortados. E se você ou quem você trouxer para nós que provar
com base na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras e que o seu segmento religioso de fé em igreja não está adulterando, acrescentando e nem omitindo nada nos livros de Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, e Mateus 23, com foco no versículo 15, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro, se provar isso na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 25 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Então vamos ao sorteio dos números de 1 a 7. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, para quem escolheu o número 7. Lembrando que em outras redes sociais essa live vai ficar salva e você vai poder conferir os livros que foram ministrados. Se você escolheu o número 3, livro de 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, para quem escolheu o número 3. Se você escolheu... Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 5. Neemias, capítulo 5, é uma meditação para todos aqueles que escolheram o número 2. E para todos nós também. E eu vou dar um comunicado a todos vocês, e daqui a pouquinho, de 1h12 até 1h24 da madrugada, estarei tirando as suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias, juntamente com o sacerdote e apóstolo desse ministério, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além das orações que vocês recebem durante as lives, vocês continuam a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, na @aigreja 70 Santos, às 6h41 da manhã, na tarde, na @aig 1318 37 300, 12 minutos antes das 5 horas da tarde, e até aqui na madrugada, @igrejas benditas, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, para buscarem ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado ou para o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, que a nossa produção vai retornar o contato tirando as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Pois lembrando a todos vocês que os nossos templos físicos chegam trabalhando com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada,
com fé, amor e amar. E os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estaremos dando início agora à interação com todos vocês, tirando suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Gratidão. A abençoada comentou: você leu uns versículos que nunca ouvi ninguém falar, porque justamente a gente utiliza do ministério de sorteios, em que é o Espírito Santo quem escolhe a palavra. Provérbio 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Porque nós não estamos aqui com uma manipulação, colocar um versículo do qual chame a atenção, um versículo do qual a gente queira, um esboço do qual seja no nosso coração. E sim, é 100% direcionado pelo Senhor, porque Ele sabe o que cada um de vocês precisam e necessitam de ouvir. Por esse motivo que sempre nos ministérios do Senhor Jesus, lá no Antigo Testamento também, sempre houve sorteios para que o homem não pudesse colocar suas emoções e seus sentimentos. Atos 1, versículo 16 a 26. Por isso aí, escolheram-se um apóstolo, que foi Matias, para que não houvesse sentimento de um para com o outro, os outros ali, foi no sorteio, tá bom? Exatamente, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E é um dos motivos que nós garantimos que a gente somos mais eficientes do que qualquer um templo físico. Exatamente, mas não tiramos a utilidade do templo físico, deixando isso sempre bem claro. Tinha um comentário aqui, que o abençoado comentou: fui muito beneficiado, vocês são verdadeiros, porque verdadeiramente a palavra do Senhor, que é a verdade, é sempre prioridade em nossas vidas. E sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça essas perguntas. Eu vou ler agora. O abençoado perguntou: é pecado fazer uma academiazinha? Não é pecado. O pecado, mais uma vez, está na sua emoção, no seu sentimento, na intenção com que você faz aquilo. Porque fazer atividades físicas é necessário para manter um bom funcionamento do corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas agora você não pode ficar injetando de coisas que vá contra as leis dos seres humanos, ou então que vá te causar algum dano no seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e nem você também ficar adorando o seu próprio corpo no espelho. É isso que devemos tomar sempre muito cuidado. E aqui o abençoado comentou: eu quero ver uma mensagem um dia em relação às escolhas de Deus com os pastores. Então vamos lá, em que sentido que escolha de Deus com pastor? Porque ele deixou bem claro que não existe mais pastor para o homem. Ele é o único e verdadeiro pastor. João capítulo 10. Então, ele deixou bem claro que ele é o verdadeiro. Se ele é o verdadeiro, e ele falou que é único, né? E é único, ele exatamente. Falou que é único, nenhum discípulo dele se apresentou como pastor, nenhum dos discípulos dele foi identificado como pastor, e nenhum dos discípulos dele ungiu alguém a pastor. Sempre teve um discípulo, assim, lá em Efésios capítulo 4, teve um discípulo, escravo dele, que falou que no ministério teria pastor. Mas aí, como os outros não aprovaram, realmente não teve. Exatamente. E aqui o abençoado comentou: eu acho que os outros escondem muita coisa da Bíblia para nós não saber. Você acha? Não, isso aí é certeza que eles fazem isso. É certeza absoluta, porque na verdade o que eles fazem é uma manipulação. Então eles pregam de acordo com aquilo que eles querem que vocês venham ter conhecimento. Exatamente. Então, por esse motivo que eles não conseguem, eles não fazem, né? De colocar lá assim o sorteio para ver qual é o livro que vai ser, assim. Não. É sempre uma coisa manipulada. Exatamente. E aí, como o Senhor Deus avisou, Oséias 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mateus 22, versículo 29, palavra do Senhor Jesus, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus, porque a sua fonte tem que ser as Escrituras Sagradas. E uma das coisas muito importantes para vocês poderem ter certeza e convicção que é necessário vocês ser membro desse ministério. Vou explicar a vocês. Porque o Senhor Deus, o Espírito Santo, ele está onde a palavra dele está sendo pronunciada. Exatamente. E ele está onde a palavra dele está sendo lida.
Então, quando você está aí ouvindo a palavra como está escrito, e nós estamos aqui lendo como está escrito, sim, aí sim estamos todos nós juntos num só Espírito, no mesmo Espírito. Então a presença do Espírito Santo está, porque ele é um guardião das Escrituras Sagradas. Por esse motivo, você pode levar a nossa igreja para qualquer um lugar que você quiser, seja para o hospital, seja para o presídio, seja para o morador de rua, seja para o seu quarto, seja para o seu trabalho, o seu automóvel, para onde você quiser, sua empresa, para onde você quiser, você leva e você vai ter a presença do Espírito Santo. Por esse motivo que nós somos mais eficientes. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aqui a abençoada comentou, cadê? Aí ele comentou, sobre a história da academia. É porque nas academias tem muita lascívia, então é melhor treinar em casa, né? Então vamos lá, você tem que resistir à aparência do mal. Se você não está apto, fortalecido ainda, você se fortalece primeiro. Mas você não pode falar que está liberto se você não consegue interagir em certos lugares sem se contaminar. Porque o Senhor Jesus andava no meio de comilões, beberrões e pecadores. Mas ele nunca foi nenhum deles. 11, versículos 18 e 19. Exatamente. E aqui o abençoado comentou... O Senhor Jesus foi chamado de comelão e beberrão, mas ele... Não era. Nunca foi. E aí o abençoado comentou... Aí ele é o Salvador, ele é o pastor de toda ovelha. Mas na terra tem os pastores para apacentar os rebanhos, que são as ovelhas de Cristo. Não é porque você apacenta as ovelhas do Senhor Jesus o Cristo que você é pastor. Por acaso as ovelhas são do pastor belga, do pastor alemão, do border collie, porque eles apacentam? Não, a ovelha ainda tem o seu pastor, aquele a quem ela pertence. Não é porque você apacenta que você é pastor. Tanto é que o único que teria esse direito de se chamar, esse direito entre muitas aspas, de se chamar de pastor foi o apóstolo Pedro, que o Senhor Jesus falou 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Mas ele escreveu lá em 1 Pedro capítulo 5: eu, como presbítero que sou, vos falo como convém apacentar o rebanho de Cristo. Então pronto, então só ali ele já quebrou todas as, certo? Exatamente. Era o único. E aqui a abençoada comentou: eu acredito, vocês são muito necessários. Não é a gente, é o que a gente está trazendo para todos vocês, que a palavra do Senhor, ela é necessária em todas as áreas e setores de nossas vidas. E aqui a abençoada comentou: o que você acha de corinho com batidas de músicas do mundo? Eu acho que não convém, porque teve um que botou batida de swingueira e lá no show dele tinha gente vendendo bebida alcoólica. Não, agora é que a gente não acha, não. A gente vai falar você com afirmação. A Escritura não permite esse tipo de atividade de forma nenhuma. Primeiro que bateria não é permitido dentro das igrejas. Exatamente. Certo? Isso você vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 5 e 1 Coríntios capítulo 6. Você vai ler esses dois capítulos, e você vai ver que nós não podemos ter as mesmas atividades com o mundo. Romanos capítulo 12 também. Não nos conformemos com o atual mundo. E aqui o abençoado pediu: fala sobre a ira de Deus para quem não o obedecem como pai. Então é isso que está escrito, que é necessário sempre prestar atenção. Você pode ler lá em Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 a 15. Aí que você vai ver que é o juízo dele sobre todos aqueles que realmente estão enquadrados naquela situação ali. Exatamente. Você não pode ter nenhuma atividade que chama ele de mentiroso de forma nenhuma. Você não pode chamar, não pode ir contra as autoridades, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. Você não pode falar mal de nenhum deles. Você não pode falar mal de forma nenhuma de presidente, governador e prefeito de forma nenhuma. Você não pode falar mal de juiz e ministro de forma nenhuma. Se você está numa igreja que fala mal deles, ou você está falando, muda essa conduta sua, porque isso vai dar ruim para você. As suas orações é impedida. Isso é onde está. Você lê Romanos capítulo 13 todinho, que é um dos livros que diz bem claro, um dos muitos que diz bem claro. Não mexe com a autoridade de jamais. Se você não pode ajudar a autoridade, não mexa com ela, deixa ela. Exatamente. E aqui o abençoado perguntou: como é? Não pode ter bateria na igreja? Não, abençoado. Ainda mais para um culto ao nosso Senhor Deus, que não pode em hipótese nenhuma. E aqui o outro abençoado comentou: Jesus foi chamado de comilão e beberrão. Jesus devia adorar um vinho, por isso foi chamado assim. Adorar não. Porque adorar, ele só adora o Pai. Então, exatamente. Bem claro. Mas ele bebia, não podemos dizer que não, porque ele bebia. Até em João capítulo 2 você vê que o primeiro milagre que ele fez foi o vinho. Pronto. Mas como é necessário também a pessoa comer. Agora a pessoa não pode cometer gula e nem se embriagar, tá bom? Exatamente, que é sempre o domínio próprio. O ponto nas escrituras sagradas é sempre a sua intenção, a sua emoção, o seu sentimento e o seu domínio próprio. Não é o elemento que você usa, um brinco, um ornamento, que fala que é de vaidade. E sim
o sentimento que você exerce, que você impõe sobre esse elemento. Não é também a forma como o que você come que te contamina, pois o próprio Senhor Jesus deixou bem claro, mas sim aquilo que sai, que contamina, aquilo que vem do coração. Então devemos tomar sempre muito cuidado. Sempre é o porquê você está fazendo, também. E aqui o abençoado comentou: Miguel cometeu pecado ao expor o irmão na congregação? Não sei se vocês viram isso. Eu particularmente não vi, então não posso afirmar se ele fez todo o procedimento com certeza. Porque o correto, primeiro, é você repreender o irmão a sós. Se o irmão não se corrigir, você traz uma testemunha. Se ainda assim não se corrigir, aí sim você repreende perante toda a igreja, que é para que sirva também de exemplo para que outros não venham a pecar, cair no mesmo pecado. Mateus capítulo 18, você vai lá examinar sobre isso, tá bom? Exatamente. E aqui o abençoado comentou: muitos apoiando falsos pregadores, mas eu não confio em nenhum. Minha confiança tem que estar nas Escrituras. Exatamente. E no Senhor Deus. Então, enquanto ele estiver pregando o que eles acham, o que eles pensam, discurso, sermão, não funciona. O Espírito Santo não está nesse negócio. Tem que ser literalmente a Escritura, porque na Bíblia está escrito que ela por si mesma, pelas palavras dela mesma, que ela venha verdadeiramente se justificar. Exatamente. E testificar. E pela 50ª, centésima, milionésima vez, abençoado, que ele falou: pode falar mal sim, porque tem vários exemplos no Velho e no Novo Testamento de críticas a políticos. Novamente, não, de forma nenhuma. Faça um desafio então, que aí pronto, você vai perder o dinheiro e fica tudo certo. Novamente lembrando a todos vocês. Primeiro ponto, crítica não é falar mal. Segundo ponto, quem foi que estava falando a crítica? Foram profetas no Antigo Testamento enviados pelo Senhor Deus. Eles não estavam falando por si. Eles já estavam ali enviados em falar em nome do Senhor. Deixando isso bem claro. E no Novo Testamento, a vez que o apóstolo Paulo se levantou contra uma autoridade ainda espiritual, que era o sumo sacerdote ali daquela região, ele ainda pediu perdão e recitou. Está escrito que eu não posso falar mal da autoridade. Deixando isso bem claro. Então isso aí, vocês têm que olhar bem, assim, por falta de educação, realmente, como é que as coisas se movem, né, juridicamente, vocês não sabem. É que nem você fala assim, por exemplo assim, o militar ele não prende ninguém. Exatamente. Entendeu? Ele só conduz a pessoa verdadeiramente detida até a delegacia, e lá é o delegado que prende. Aí você falou: eu já listei exemplos aqui. Não foram só profetas. Você listou os exemplos e todos eles a gente rebateu na época. Todos eles profetas. Exatamente. Aqui o abençoado comentou: agora estou intrigado. Não pode, em hipótese nenhuma, ter bateria na igreja? Não pode, não. Não, abençoado. E aqui um outro comentou: então, o que é correto fazer ao rei que não sabe governar? Então vamos lá, primeiro deixando bem claro, é necessário nós estarmos sempre agindo conforme a lei. Você chegar pro político e chamar ele de ladrão, falar que ele não vale nada, de bandido, isso e aquilo outro, vai mudar alguma coisa na sua situação? Não vai, só vai deixar ele com mais raiva e uma canetada dele ainda mais perigosa. Então o correto a ser feito é você primeiro orar, pedindo ao Senhor, falando com o Senhor, não falando: Senhor castiga, Senhor quebra, arrebenta. Não, Senhor executa seus juízos, executa sua justiça. Ora ao Senhor Deus conforme diz. Senhor Deus, trabalha no coração dele e nos ajuda. Fica bem melhor assim. Exatamente. Vai outro. E aqui o abençoado perguntou: mas por que não pode ter bateria? Por qual motivo? Por que não qual motivo? Você vai ver simplesmente lá, quando Satanás ele caiu do céu, ele caiu, tá? Caiu de lá, foi empurrado. Aí você vai ver em Ezequiel qual era o material dele, tá bom? O material dele era batuque. Exatamente. Que ele estava lançando para fazer o seu próprio reino. Então, deixando bem claro que sempre o material sempre permitido, você vai lá no livro de Salmos 150. Aí você vai ver o material que é permitido, é instrumento de sopro, de corda, de soleno, por aí fora vai, tá bom? Exatamente. Não pode ser de forma nenhuma, bateria, batuque de forma nenhuma. O tempo já acabou aqui, mas o pessoal comentou: se a autoridade política foi concedida por Deus, então nem profetas poderiam criticar, já que eles sabem da legitimidade do político. Por isso que era o Senhor Deus quem falava, não era do coração do profeta. E aqui... Bom, um detalhe bem claro, né? Deus coloca e ele tira. Então, quando ele colocou o rei, ele foi lá e mandou: ó, profeta, vai lá e fala para ele que eu vou tirar ele. Então acabou, exatamente. Foi isso aí. E aqui um outro pessoal comentou: e se ele se intitular seguidor de Cristo? Quem? O político. O político? Bom, aí é mais forte, aí o castigo para quem falar mal dele é triplicado, entendeu? Exatamente. Porque não tem como você falar mal dele. Porque o ponto aqui, gente, é falar mal. Não é você aconselhar, não é você falar nada, é você falar mal. Esse é o ponto. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, apesar de ter passado um pouquinho. E aguardo vocês no @MillerOfertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite. Só uma autoridade pode repreender a outra autoridade. Você sempre é construído assim, tá bom? Exatamente. De 12 minutos
12 minutos antes das 7 horas da noite, @MillerOfertadim, às 7 horas e 40 minutos. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu muitíssimo amém.